Olá, família! Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Amêndola e eu falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia. E nós temos, há um ano, já completamos um ano de estudo seguindo esta obra Educadores do Coração. Nós não nos prendemos a ela. Ela nos dá uma certa diretriz nas nossas discussões. Então, nós ampliamos bastante. Então, nosso estudo é voltado para a evangelização do espírito, educar os nossos corações para que a gente possa educar o coração das nossas crianças, ou de todas as pessoas que convivem conosco. Conforme eu havia falado no último vídeo, nós estamos no capítulo 12, Orientador Espiritual, e o final do capítulo, o autor, Walter Barcelos, fala sobre o sacerdócio no lar. E é um trecho pequeno, ele trata aqui, e ele menciona o culto ao evangelho no lar. Por isso, para a gente conversar hoje, eu trouxe essa obra. O Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, orientações, roteiro e esclarecimento de dúvidas. Então é interessante a gente ter uma obra que explique o que é o Evangelho no Lar, que nos dê essas orientações, um roteiro. Roteiro, assim, a gente vai se pautar em algumas orientações importantes, o que tem que ter para fazer essa reunião familiar. Então, eu já estou explicando aqui que o culto do Evangelho no Lar é uma espécie de reunião familiar. Nós vamos conversar sobre isso porque é uma reunião familiar com características específicas, né, que são próprias. E também se propõe a tirar dúvidas. Então, a gente não vai ficar preso ali, porque a doutrina espírita, ela não é dogmática. Então, nós temos a flexibilidade, mas um roteiro sempre é importante para nos orientar, né? Nos auxiliar em como fazer, como proceder no culto do Evangelho no lar, que toda casa espírita vai estimular o trabalhador da casa e os frequentadores da casa, todas as pessoas que fazem parte do movimento espírita, elas são incentivadas a implementar o culto do Evangelho no lar, porque é um encontro espiritual com Jesus, os bons espíritos e a doutrina espírita. Assim que Walter Barcelos coloca. Uma oportunidade maravilhosa para as crianças. Então, quem acha que o culto não deve ser realizado com a presença das crianças, porque ela atrapalha, nós vamos ter um roteiro, né? Nós vamos preparar, vamos ter as orientações para poder fazer essa reunião familiar com todos. O ideal é que todas as pessoas da família estejam presentes e participem. As crianças, elas vão se beneficiar. E desde o início, tá? Na gestação, o nascimento, o bebezinho ali no colo, ele vai recebendo aquelas energias, aquelas vibrações, porque a gente precisa entender que não é só um estudo. O culto do Evangelho no lar não é apenas a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, essas discussões. É preciso ir mais a fundo. Como eu falei que é uma reunião familiar, ela tem uma particularidade porque é esse encontro com Jesus. E por que a gente precisa se encontrar com Jesus? Né? Para receber essas boas vibrações, para receber o seu amparo. Jesus
ele não está aqui presente, então na hora que eu faço o evangelho no lar, Jesus vem para o meu lar, entra na minha casa, ele me abençoa, abençoa a minha família. Então, vamos entender o que significa isso, né? Primeiro que Jesus, ele está conectado com todos os espíritos, encarnados e desencarnados. É promessa dele cuidar de cada um de nós. E ele está trabalhando, ele diz que o Pai trabalha e ele também trabalha, e enquanto houver uma lágrima, ele vai estar aqui junto de nós trabalhando. E exatamente por isso que nós vamos aqui pegar essa obra, porque tem uma passagem de Maria Toniette Compre, na obra Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, capítulo 18, que ela fala assim: se tivéssemos seguido Jesus desde há 2000 anos, amando, perdoando, sacrificando a nós mesmos, humilhando-nos, com certeza a Terra estaria toda envolta em vibrações cariciosas de luz, harmonia e paz. Melhorando nossas disposições interiores, deixaríamos para trás o homem velho que carregamos há muitos milênios, cheio de egoísmo, orgulho e tola vaidade. Por não querermos provar o sacrifício do Evangelho, sofremos todo o peso do nosso orgulho, o que, a nosso ver, é bem mais penoso em virtude do quadro atual da Terra. Então, quando ela fala isso e nesta obra, né, menciona esse livro, nós vamos entender que a autora está dizendo que na época de Jesus, Jesus veio até nós, ele nos trouxe os seus ensinamentos e nós não abandonamos o orgulho, o egoísmo, para poder seguir Jesus, purificar o nosso coração, porque ele fala da pureza do coração. Se nós tivéssemos feito isso, nós estaríamos em outra condição espiritual. Já que nós não seguimos, nós estamos agora, exatamente por isso que nós precisamos estudar o que Jesus nos ensinou, estudar a doutrina dos espíritos para poder praticar. Não é só estudar para conhecer, é importante estudar, que é o primeiro passo, para que a gente possa exercer. Então, o espírita, ele é praticante, né? Não existe espírita não praticante. O espírita é aquele que conhece a doutrina espírita e se esforça para praticar. E isso a gente encontra no Evangelho, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja que o que ela propõe é que a gente faça essa transformação a partir dos ensinamentos de Jesus, seguindo Jesus. Então, Jesus está conosco sempre. Nós é que precisamos estar com Ele, nós que precisamos seguir Jesus, nós que precisamos fazer essa conexão. Então, quando nós abrimos as portas da nossa casa, né? Então, é uma porta que não é a nossa porta, né, concreta ali né, da casa física. A gente está falando de abrir as portas do nosso coração, permitir que os ensinamentos, essas luzes de Jesus, eles invadam o nosso lar, entrem em nossos corações. Vai haver uma limpeza espiritual ali, então uma limpeza do ambiente, as vibrações, a energia, porque naquele momento nós paramos para reunirmos com as nossos familiares, né? Reunir a família, por isso que eu falei, é uma reunião familiar,
de preferência todos estarem ali. Ah, mas na minha família eu sou espírita e tem outras pessoas que têm outra religião. Não tem problema, a gente convida. Se a pessoa quiser participar, né? O que acontece muitas vezes é que a gente pode, naquele horário, então no roteiro a gente tem essa explicação. É um dia específico, né, que a gente vai escolher na semana, sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Ah, mas por que tem que fazer isso? Por que eu não posso fazer na hora que eu quiser, no dia que eu quiser? Porque é um convite que nós fazemos para a espiritualidade amiga estar presente. Os bons espíritos estão sempre trabalhando. Eles também têm as ocupações deles, como nós temos a nossa. Então, quando nós fixamos um dia e um horário, nós temos um compromisso assumido junto a esses nossos amigos espirituais, que eles virão na nossa casa, né, esses espíritos se farão presente, auxiliando, nos inspirando e também podem trazer espíritos para acompanhar o nosso estudo, para aproveitar daquele ambiente de oração, de vibração. Então, quando a gente cria essa ambiência, todo mundo se beneficia na casa, ainda aqueles que não estão presentes. Então, faça, ainda que seja sozinho, porque sozinho nunca estamos. Estamos sempre com Jesus conectado conosco e a espiritualidade amiga. Pelo menos um amigo espiritual nós temos que ele nos assiste, nos acompanha. E fazer naquele dia, naquele horário, com a constância toda semana, nós vamos criando esse campo de vibração e esse ambiente vai ficando protegido, vai ficando harmonizado e nós vamos, nessa reunião familiar, ter o contato com essas pessoas que às vezes a gente não encontra durante a semana, está trabalhando, ou então estão no computador, estão no celular, estão na televisão, estão distraídos, mas naquele momento, aquela meia horinha, não precisa ser mais do que isso, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos olhar, conversar à luz da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus. Assim, algumas práticas terapêuticas utilizam esse recurso da reunião familiar. A disciplina positiva, que eu também já falei aqui, ela utiliza esse recurso, que é para o quê? Para resolução de conflitos ou comunicar decisões importantes. Então vamos assim pensar num caso, a criança quer um animalzinho, ela quer um cachorro. Ao invés dos pais conversarem entre si, tomarem a decisão de que se vai ter, se não vai ter, faz uma reunião familiar, conversa com a criança, não importa a idade, tá? É claro que uma criança bem pequenininha, a gente vai conduzir ali uma conversa rápida e muito simples para dizer o cãozinho, como é que a gente deve cuidar do cãozinho. Estou dando esse exemplo, tá? Mas uma criança maior, a gente já pode trazer essa criança para ajudar a cuidar desse cachorro, né? Então, olha, nós vamos ter um cãozinho aqui, você quer ter um cãozinho? Também nós queremos. Ou então conversar dizendo, olha, não dá nesse momento, porque para ter um cachorrinho a gente precisa ter tempo para cuidar dele. E não tem ninguém em casa, todo mundo sai, você vai para a escola, a gente sai para trabalhar, o cachorro vai ficar sozinho em casa, ele vai ficar triste, vai ficar chorando. Então, a gente precisa explicar, faz uma reunião familiar, né? A reunião familiar é um momento importante desse encontro para conversar, para trocar ideias. E a reunião familiar voltada ali para o estudo, né, para o entendimento. Então, uma coisa importante também da gente saber que o culto do Evangelho no Lar não é
uma reunião de estudo. Nós vamos fazer um estudo, sim. Nós vamos ler o Evangelho, ou nós vamos ler o Novo Testamento, nós vamos pegar uma obra, de preferência uma obra espírita, mas ligada aí aos ensinamentos de Jesus, ou uma obra, por exemplo, da codificação kardeciana. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente é este livro, né, essa obra que nós usamos para fazer o culto do Evangelho no lar. Mas a gente pode utilizar outras. Eu, por exemplo, faço o culto do Evangelho no lar. Eu que implementei na família, porque eu me tornei espírita aos 13 anos, né, frequentando a mocidade espírita. E como eu falei, a gente é estimulado a fazer, a levar para a nossa casa essa prática. E eu insisti e fazíamos. E mantive isso ao longo de toda a minha vida, né? Faço com os meus filhos. E é importante porque a gente vai estudando o Evangelho, a gente pode ler na forma sequencial, né? Então, seguindo ali, né? Cada dia de encontro, um trechinho. Como não precisa passar de meia hora, a gente vai selecionando os trechos e abre-se para uma conversa de como aquele ensinamento de Jesus afeta a nossa vida. Não é falar da vida do outro ou falar de uma forma assim abstrata, falar, realmente a humanidade está assim, nós vivemos um momento assim. Não, como que eu vivo este momento baseado neste ensinamento de Jesus? Esse é o aspecto mais importante dessa reunião familiar em torno dos ensinamentos de Jesus. É entender esses ensinamentos e como que eu estou vivenciando e como eu aplico na minha vida, no meu dia a dia. E trazer as crianças, tá? Para que elas também compreendam. Então, por isso a gente pode juntar ali uma obra infantil que é interessante que a gente leia, conheça essa obra antes de oferecer ali para leitura no Evangelho no lar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem obras espíritas que a gente precisa entender se está adequada para o entendimento daquela criança, então, para aquela idade. E tem muita obra hoje em dia. A gente não pode dizer que não tem música, tem muita música espírita que a gente pode fazer a vibração, pode cantar. Olha, tem liberdade para esse encontro com Jesus. Vamos cantar com alegria, vamos louvar a Deus, a Jesus. Vamos fazer esse encontro de vibrações. Não é um encontro, uma reunião mediúnica. Isso não é. Não quer dizer que a gente não vai ter ali uma inspiração. Às vezes tem, se o grupo tem médiuns que já trabalham, né? Já tem ali toda uma experiência, não quer dizer que ele não possa perceber a presença de alguém. Às vezes acontece, mas tudo num ambiente muito preparado. Então, não se estimula isso. Não é para ser uma reunião mediúnica, tá? Mas é para uma reunião com um encontro com essa espiritualidade amiga e com Jesus, para que a gente possa conhecer o Mestre e segui-lo. Para isso que nós fazemos. E neste livro ainda é importante, aliás, é bom que se diga que essa aqui é uma obra interessante que eu estou trazendo, claro, porque eu acho que tem esse valor, porque ele explica, né, a autora, eu falei a autora, Vera Cristina Marques de Oliveira Milano, eu acho que eu esqueci de falar, e é da FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a editora. A autora, ela organizou o livro, tem um índice,
é muito interessante porque ela fala do Jesus, nesse encontro com Jesus, encontro da paz. Depois ela fala de Deus, depois as lições de Jesus, fala do Consolador Prometido, então entra no aspecto da doutrina espírita, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, a obra mais utilizada para fazer o culto do Evangelho no lar. E aí eu comentei que eu faço, né, desde os 13 anos, então eu já adotei essa leitura sequencial, já fiz a que a gente chama, né, de abrir ao acaso, que de acaso não tem nada, tá? E outras obras da codificação também, incluindo ali, no caso, o estudo do céu e inferno, que eu tenho feito agora, já de alguns meses para cá. Nós estamos estudando o céu e o inferno, mas já estudamos o Evangelho muitas e muitas vezes. E é isso que é importante. Como o momento da nossa vida muda, aquele ensinamento vai ter outro sentido para a gente. Nós vamos ver que Jesus está ali nos ensinando. Em certo momento da nossa vida, a gente entende de uma forma. Em outro momento, com outra experiência, já ali, ou né, passando por uma dificuldade, nós vamos ter outro entendimento. Então, é sempre atual, é sempre importante, e a gente vai reforçando esse ensinamento, vai buscando essa prática, e que eu falei, né? A gente deve estudar para aplicar. Então, na reunião familiar, é para falar de si, é para falar do que está acontecendo com a gente. Não é para falar do que está acontecendo com as pessoas lá fora. Ah, porque as pessoas fazem violência. E a minha violência? Será que eu não tenho praticado violência? Eu tenho que olhar para aquilo que eu faço. Então, o culto nessa reunião familiar não é para resolver problemas na família. A reunião familiar que eu falei, né, da disciplina positiva, a gente, olha, surgiu um problema, surgiu um conflito, surgiu uma situação, por exemplo, a família vai ter que se mudar. Olha, hoje à noite nós vamos nos reunir depois da janta para conversar sobre um assunto importante. Nós vamos, aí marca, né, todo mundo presente. Olha, nós precisamos conversar sobre a mudança de casa, ou então nós vamos ter que arranjar um emprego em outro lugar, nós vamos ter que nos mudar. Enfim, isso a gente marca, ou então surgiu um conflito, os irmãos estão brigando. Então, marca naquele dia, vamos conversar o que está acontecendo, o que você está sentindo, os pais ali como mediadores. Mas nesse momento do Evangelho no lar, não é para fazer isso, né? É para a gente analisar o ensinamento de Jesus de acordo como eu tenho vivido, as minhas experiências, e falar: olha, isso que Jesus está falando dessa parábola, não é que eu também sinto assim? Ou então eu tenho dificuldade para entender? Aí alguém pode explicar. Não, o que você tem dificuldade para entender nessa passagem? O último domingo, né, aliás, o Dia das Mães, e eu deixei umas mensagens para felicitar, né? E também completamos um ano aqui juntos. Nesse encontro, por exemplo, o meu filho, que desde pequenininho, então nasceu ali, bebezinho, ele tinha uma reação de muita agitação durante o culto do Evangelho. E eu percebi isso, falei, ele precisa, porque tem espíritos que nascem em famílias espíritas porque precisam desse auxílio, precisam desse ensinamento de Jesus desde o início. Então é disso que eu estou falando agora. Ó. Olha só o que ele vai falar no capítulo 7 e capítulo 8, que nos interessa aqui para a nossa conversa, despertando a religiosidade nas crianças e jovens, e a finalidade do Evangelho no lar.
depois tem o roteiro. Então, ele faz assim, esse livro, né? Traz essa sequência dos estudos para a gente entender como que a gente deve trabalhar. E por último, então, o roteiro. Então, nós vamos. Que tipo de conhecimento, né? E neste caso, neste capítulo, que interessa, é que ele fala da família, então, como uma reunião familiar, a família como um elemento fundamental, né, em que o espírito reencarnante, né, ele chega ali para aquele núcleo familiar, envolvido ali com aqueles cuidados, isso que a gente trabalha aqui por conta dessa obra, né? Nós somos educadores, nós vamos nos educar, e ele vai dizer que é o momento da gente transmitir os valores morais. Nessa reunião, mais propriamente, falando de Jesus, não que a gente não faça isso o tempo todo. Nós estamos transmitindo valores, nós estamos o tempo todo ensinando para os nossos filhos, né? Sendo exemplo ali para eles. Mas nesse encontro especificamente, a gente pode trazer a mensagem de Jesus, apresentar historinhas de cunho moral. Como eu falei, faça uma análise, vê se a historinha está apropriada, vê se ali o ensinamento está sendo correto. Já trabalhei com evangelização de crianças há algum tempo e era preciso fazer uma seleção dos livros que julgávamos mais adequados para transmitir o ensinamento e as mensagens e os valores. Mas ele coloca aqui uma parte, ó. Desculpa ela, né, a autora. Muitos pais acreditam que o mais correto é deixar que os filhos busquem Deus quando adultos e decidam depois qual a religião de sua preferência. A gente pode se indagar, né? Uma decisão tão importante dessa, a família tem a sua religião, e achar que a criança tem que crescer sem qualquer orientação religiosa, espiritual, para depois ela escolher, esse é um problema, porque depois ela não vai saber escolher. Ela precisa da orientação dos pais para poder conhecer, e ela vai depois, se ela quiser, ir mudando o rumo. Então, eu tive uma educação católica quando criança, né, e a igreja, mas eu não via sentido. Era muito interessante isso, né? Você perceber que uma criança não via muito sentido naquela prática. Estudei em escola católica e eu questionava algumas coisas para as feiras. Por exemplo, eu me lembro, eu devia ter uns 10, 11 anos, coisa assim, e se falou que não havia vida em outros planetas, havia vida no planeta Terra. E eu disse que não, que tinha vida em outros planetas, sim. E a freira falou para mim que não poderia, porque ou o planeta seria muito perto do Sol ou muito distante do Sol, e a vida, como a gente conhece, né, nesse corpo aqui, ela não seria possível, né? Não é viável, compatível ali, é muito quente, muito frio, enfim, nós estamos no planeta certo. Realmente, com esse corpo, nessas condições, nós estamos no planeta que nós temos a condição de viver, né? A vida, desta forma que nós conhecemos, se sustenta nesse planeta. Mas foi a resposta que eu dei para ela. Quem disse que nesses planetas não há uma vida em outros corpos, de formas diferentes? E isso ninguém me ensinou, ninguém me explicou até aquela idade.
o conhecimento que eu trazia. E saiu de uma forma tão natural, tão certa. Eu tenho convicção, né? Até hoje, era uma convicção. E ela não gostou muito da resposta, porque, primeiro, que eu não estava olhando o planeta Terra, né, o sistema solar ali, como o único existente. A minha visão é universal, né, o cosmos. Existem vários sóis, vários planetas, mas também não olhei para esse corpo físico. Eu estava falando de algo que eu ainda não havia contato. Quando eu tive contato com a doutrina dos espíritos, com 13 anos, ouvindo os ensinamentos, e foi a partir de uma pessoa que hoje é o meu marido, ele nasceu em família espírita, foi evangelizado, estudou a mocidade, o conhecimento que ele tinha. Quando ele conversou comigo, né, que eu o conheci, aquilo fez sentido para mim. E eu disse para ele que era isso que eu buscava. Então havia uma busca, algo em mim ansiava por aqueles conhecimentos, por aquele caminho. Então, a gente sabe que o espírito ele vem preparado. Ele vem preparado para reencarnar. Ele estuda no plano espiritual. Ele vai ter conhecimento dessas coisas. Não é por acaso que uma criança tem facilidade, os talentos para tocar música, para falar línguas. Isso é o que está ali como os sinais da existência da reencarnação, que é a gente diz que é o dogma, né? A doutrina espírita não é dogmática, mas é o dogma da reencarnação, porque toda a reflexão, né, todo o entendimento de justiça divina, no amor divino, está baseado nesta lei do progresso, que inclui a reencarnação como um processo necessário para a nossa evolução espiritual. Então, chega no nosso lar um espírito reencarnante que ele precisa, se ele nasceu numa família espírita, ele precisa daquelas informações, ele precisa daquele entendimento. E eu lembro de pelo menos duas pessoas, duas amigas, que foram muito claras, que se elas não tivessem nascido numa família espírita, elas não teriam religião. Primeiro que o espiritismo é considerado um conjunto de ensinamentos, então uma doutrina filosófica, né? É uma filosofia espiritualista. Nós, aqui no Brasil, nós temos esse caráter da religião, né? Nós colocamos ali muito forte esse outra base, né? O tripé, ciência, filosofia e religião. Tá? Esse tripé, aquilo que nos conecta, aquilo que nos religa, né? O religário que nos conecta com Deus, com Jesus. E então, desde o início, o meu filho ficava muito agitado, e exatamente por isso que a gente precisava criar aquela vibração. Então, hoje, o meu filho com 11 anos participa mais ativamente do culto, ele ouve, ele pergunta, ele quer saber. E é importante que algumas crianças, quando nascem em berço espírita, elas realmente precisam ser sensibilizadas com esses valores que o Cristo já nos trouxe. Então, não é para deixar as crianças afastadas, não é para entender que o culto é uma conversa de adultos, uma leitura densa, né? Mas não, é um momento leve, de encontro, tem que ser alegre, né? Não é para ser assim, muito rígido, mas pensa como seria o encontro com Jesus. Não é para encher o nosso coração de alegria,
né? Jesus falava: vinde a mim as criancinhas. Como é que a gente não vai trazer as criancinhas para Jesus se ele pediu, vinde a mim? E ainda disse que nós precisávamos ser parecidos com elas, com essa alegria, com essa simplicidade, né? Com essa pureza de coração. É uma analogia, a gente sabe que a criança é um espírito reencarnado que está aqui para evoluir como nós, né? Nós fomos crianças, né? Então, ele usa essa imagem da pureza infantil, porque naquele momento o espírito, a gente já falou sobre isso, ele está num estado de hipnose, ele está ali para sensibilizar também os seus pais, para receber o amor, o afeto, porque nós precisamos de amor, amar e ser amados. Essa é a lei. E foi isso que Jesus veio trazer, dizendo que nós precisamos amar e ser amados. Então, é um processo aqui de educação, uma educação que nos transforma, e a oportunidade, né, de implementar o Evangelho no lar é para promover essa reunião em torno ali dos valores de Jesus e do Mestre. Tem várias passagens aqui em que os espíritos, como o André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos falam dessa importância, né? Então, a André Luiz nos Mensageiros tem uma parte que ele diz o Evangelho proporcionando proteção e equilíbrio. Quando abrimos a porta a esses missionários da luz, recebemos benefícios espirituais que higienizam o ambiente doméstico, inclusive envolvendo o nosso lar em luzes. Eu já ouvi há muito tempo, não me lembro a fonte, mas que quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente está fazendo prece. Né? A prece é acender uma luzinha, diz que dá para ver do plano espiritual aquele ambiente ali iluminado, pontinhas de luz. E o roteiro, então, de uma forma muito simplificada, é começar naquele horário, aquele dia, faz uma prece, agradece toda semana, né? Todas as oportunidades que nós tivemos e colocar aí, né? Agradecer as oportunidades que virão desses novos dias, agradecer a proteção recebida, peça sim, peça essa proteção, peça amparo, peça esclarecimento, coloca uma jarra com água ou copinhos de água, peça para os bons espíritos fluidificarem aquela água, colocando ali aquele remedinho que todos nós precisamos, né? A leitura do Evangelho, como eu falei, né? A gente pode variar nessas leituras, podemos fazer a leitura desse livrinho infantil, né? Uma página simples, conversa sobre aquele entendimento, aquela mensagem, faz a leitura de um trechinho do Evangelho, os comentários, as reflexões, mas que sirvam para nós, para a nossa vida, quais as dificuldades que nós temos para perdoar, por exemplo. Essa noite eu tive um sonho muito interessante e eu me dei conta de que eu preciso analisar determinada situação com mais cuidado para perdoar. Foi um sonho muito, muito forte, muito significativo de uma experiência que eu tive no passado e que eu falei, nossa, não é que no sonho ali tá me dando sinais de que eu preciso me questionar se de fato eu perdoei? Porque a gente às vezes acha que perdoou. Perdoei, não lembro, deixa para lá. Não. Só que quando a gente diz que perdoou, mas não quero estar perto dessa pessoa, não. Perdoei, mas eu não quero estar perto, não quero saber dela, não,
então não quero conviver. E quando lembra da pessoa, tem sempre uma palavrinha, né, de crítica na pontinha da língua para falar. Então a gente tem que perguntar se perdoou mesmo, porque é limpar o nosso coração. Perdoar não é livrar a pessoa do erro que ela cometeu, né? Ela vai se haver com a justiça divina, né? Vai ter os acontecimentos na vida dela que vão direcionar para que ela aprenda com aquilo que ela fez. Cada um de nós, todos nós erramos, né? Então nós temos que aprender, né? A gente já falou da reparação e a gente aprende com o erro, uma oportunidade para a gente analisar o que foi que a gente fez, o que a gente poderia fazer e vai lá reparar. Então tem o arrependimento e tem a reparação. Então dá oportunidade, né, para o nosso coração, para que ele se limpe daquelas mágoas, porque aquilo fica grudado em nós. Então nesse momento a gente pode estar ali sendo instigado a fazer essas reflexões. Fazer vibrações pelo nosso planeta, né? Pelos amigos espirituais, agradecendo, vibrar pelas pessoas necessitadas, pelos desencarnados, para algumas pessoas que a gente lembrar, né? Pedidos, né? E depois fazer uma prece final de agradecimento. Isso é um roteiro bem simples em que a gente deve seguir. Então fica aqui na sugestão de leitura, de um incentivo, né, para fazer quem não faz, fazer o Evangelho no lar, agradecendo a Deus essa oportunidade. E agradeço muito a sua presença. Se gostou, né, curta esse vídeo, espalhe essa ideia para que a gente possa falar de Jesus. É sempre interessante a gente divulgar vídeos e conteúdos que falem de Jesus. A gente precisa colocar Jesus no nosso coração e poder espalhar essa mensagem do Cristo para o mundo todo. Muita paz para todos, excelente semana e a gente se vê no próximo encontro.